Olá, nono ano. Aqui é a professora Thais, do projeto de reforço SAEB, responsável pela disciplina de Ciências. Na aula passada, nós vimos as 5 primeiras questões do simulado 2, que vocês fizeram recentemente. Na aula de hoje, nós veremos as últimas questões do simulado. Vamos lá, então. A questão 26 do simulado de Ciências está falando assim para a gente. O elemento químico dos listados abaixo, que possui propriedades semelhantes às do oxigênio, é: letra A, nitrogênio, B, hidrogênio, C, enxofre, D, carbono. Vocês podem ver que já está marcadinho aí, é a letra C. O enxofre, ele vai ter propriedades semelhantes ao do oxigênio. E como é que a gente sabe isso? Nós sabemos disso, dos elementos químicos e quais têm propriedades semelhantes, quando a gente vai estudar a tabela periódica. Imagino que vocês já tenham visto um pouco da tabela periódica, adentrando aí os conceitos principais da química, que vocês poderão ver melhor no ensino médio. E o que é a tabela periódica, pessoal? A tabela periódica ela vai agrupar, vai reunir os elementos químicos presentes na Terra. Tá? Todos os elementos químicos que nós conhecemos, né? Tanto eles naturais como artificiais, estão agrupados aí na tabela periódica. Os cientistas agruparam esses elementos de acordo com as características comuns. É uma forma da gente conseguir estudar melhor, conhecer melhor os elementos presentes na Terra. Então, a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e as suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos, que é o número de prótons. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Então, os elementos químicos estão presentes aí. Cada quadradinho desse é um elemento químico que tem representado aí o seu símbolo. Por exemplo, o hidrogênio é o primeiro elemento químico aí, com o número atômico 1, número de prótons sendo 1. Número atômico é igual ao número de prótons. Eu vou relembrar um pouquinho com vocês todos esses conceitos. Nós vemos aí que ele é representado pelo símbolo H, é o hidrogênio. E lá em cima, eu vou ampliar aqui para vocês, a gente tem o número 1, que é o número atômico dele. Mesma coisa aí embaixo com o lítio, com o berílio, sódio, magnésio e assim vai. Lá em cima eu encontro o número atômico do elemento químico. Vocês podem ver aqui que eu coloquei o exemplo do lítio. Número atômico, lá em cima, símbolo atômico. Embaixo do símbolo vem o nome escrito e embaixo é o peso atômico. Tá bom, pessoal? Eu peço que vocês vejam com calma, analisem com calma essa tabela, pausem o vídeo nessa tabela e vão reconhecendo aos poucos cada elemento. Com certeza, muitos deles vocês conhecem, já ouviram falar, já estudaram em ciências, já estudaram em outras disciplinas, como geografia, por exemplo, também. E vocês conhecem do dia a dia, de ouvir falar na TV e em outros meios. Tá bom? Por exemplo, com certeza vocês já ouviram falar do potássio, do fósforo, do flúor presente nas pastas, nos cremes dentais. Já ouviram falar do gás hélio e outros elementos. Já ouviram falar do ouro? Todos esses são elementos químicos, são elementos presentes na natureza, no planeta Terra. Então, vão se familiarizando com a tabela periódica, que vocês vão utilizá-la bastante no ensino médio. E aqui no outro slide, então, eu trouxe para vocês um pouquinho, falando de como a gente analisa essa tabela periódica. Nós temos os chamados períodos, que são as linhas horizontais numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Então, períodos são as linhas horizontais, totalizando 7. Vamos contar aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Começando lá no hidrogênio, finalizando aqui no frâncio. Deixa eu retornar aqui. Voltando aqui à tabela periódica. Então, tem 7 períodos. Cada período desse vai estar relacionado com o mesmo número de camadas. Então, os elementos químicos estão assim classificados, organizados na tabela. Aí, nos períodos, né, que são as linhas horizontais, os elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. E a gente vai ver que os elementos químicos, né, os átomos, eles possuem prótons, nêutrons em seu núcleo e em a sua volta estão os elétrons. Na sua órbita, orbitando em torno desse núcleo estão os elétrons. E a gente vai ver que os elétrons eles são distribuídos em camadas eletrônicas. Quando a gente faz a distribuição do número atômico, do número de elétrons, eles são distribuídos em camadas eletrônicas. E nós temos 8 camadas eletrônicas. A camada K, L, M, N, O, P e Q. Relembrando, se vocês não estudaram isso, peço que pausem, peço também que pesquisem em casa o que são camadas eletrônicas. Eu estou trazendo aqui um pouquinho para a gente poder relembrar. Se vocês não viram esse conteúdo, pesquisem, não deixem de pesquisar em casa. À medida que a gente for avançando, nas próximas aulas eu trarei mais exercícios para a gente poder ver mais e mais esses conceitos, tá bom? Para quem não viu, poder ver antes de ir para o ensino médio, que é um conteúdo que vocês vão ver bastante. E para quem já viu, relembrar, tá bom, pessoal? Como eu disse, são 8 camadas eletrônicas. E então, nós temos aí esses 8 períodos, são as linhas horizontais. Por exemplo, lá na linha 1, nós temos 2 elementos químicos. Quais são? O hidrogênio e o hélio. O héliozinho lá na última coluna. Eles estão aí na coluna no período 1, nessas linhas horizontais 1, por quê? Porque o número de elétrons deles é baixo. O hidrogênio possui 1 e o hélio possui 2. Estou ampliando aqui para vocês verem. Então, na distribuição eletrônica, eles só ficarão com a camada L preenchida, tá bom? A gente pode ver aí, no primeiro período, nós temos 2 elementos, que são o hidrogênio e o hélio. E assim por diante, segundo período 8, terceiro período 8 também. Tá bom, pessoal? Passando aqui mais um pouquinho, famílias ou grupos são as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa desse elemento químico, desse átomo. Muitos elementos desses grupos estão relacionados de acordo com as suas propriedades químicas. Então, as famílias ou grupos são as colunas verticais, ok? Colunas verticais, famílias ou grupo. Então, nós temos aqui, ó, família do hélio, do berílio, e aqui esses elementos aqui do meio, esses metais. Nós temos depois aqui o boro, o carbono, o nitrogênio, a família do oxigênio, do flúor, do hélio, são os gases nobres, essa última família ali. Aqui, pessoal, eu venho especificando para vocês essas famílias. São 18 grupos, A e B, sendo que as famílias mais conhecidas são do grupo A, também chamados de elementos representativos. Então, são 18 grupos, A e B, sendo que a família A é mais conhecida. Tá bom, pessoal? Voltem sempre à tabela periódica. Família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, 5A, 6A, 8A. Temos os elementos de transição também, chamados de metais de transição, que representam as 8 famílias do grupo B. Temos a família do cobre, do zinco, família do escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro. Só voltarmos à tabela periódica para vocês poderem
verificar. Tá bom, pessoal? Por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, os grupos passaram a ser organizados pelos números de 1 a 18, embora ainda seja comum encontrarmos as famílias sendo descritas por letras e números, como mostrado anteriormente. Então, pessoal, uma nova determinação aí, é mais comum agora, atualmente, chamarmos, né, todos os elementos aí organizados de números 1 a 18. Bom, porque se a gente voltar na tabela periódica e fazer essa contagem, desde o hidrogênio indo passando por todos até o hélio, nós encontramos aí 18 colunas. Então, hoje é mais conhecido assim. A gente se remete dessa forma aí aos elementos e classificando por cada coluna de 1 a 18, tá? Mas antigamente a gente falava família 1A, que é a família dos metais alcalinos, família 2A, os metais alcalino-terrosos, família 6A, que são os calcogênios, é a família do oxigênio. E aí que eu chamo a atenção, que a gente vai ver está relacionado à nossa questão 26. Família 6A, antigamente, né, era chamada assim. Hoje, se a gente for contar, é a família 16. E aí, família dos calcogênios, onde eu tenho oxigênio, enxofre, selênio. Vou voltar lá na família 6A, como era chamada, ou família 16. Oxigênio, vocês podem ver aqui, ó, oxigênio. Depois eu tenho o enxofre, selênio e aí outros elementos. Ok, pessoal? Por isso que nós precisamos desse conhecimento da tabela periódica para fazer a questão. Queria colocar aqui também para vocês, trazer alguns conceitos básicos para vocês relembrarem do estudo da química, tá bom? A estrutura de um átomo, nós sabemos que o átomo é a partícula elementar da matéria, né? Toda a matéria é constituída por átomos, né? E esse grupo de átomos, né, com o mesmo número atômico, né, são os elementos químicos. E aí esses elementos químicos podem se arranjar com outros elementos, se agrupar, formando moléculas. Por exemplo, quando eu falo da água, H2O, eu tenho aí 2 átomos de hidrogênio e eu tenho também um átomo de oxigênio, tá bom? Eu tenho o elemento químico hidrogênio, eu tenho o elemento químico oxigênio. E aí nessa molécula de água, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e eu tenho uma molécula de oxigênio, tá? Então, os elementos químicos eles podem se agrupar, formando os diferentes compostos da natureza. A estrutura de um átomo ela é composta por 3 partículas fundamentais: prótons, que têm carga positiva, nêutrons, que são partículas neutras, tá? Não é nem positivo nem negativo, é neutra. É uma partícula neutra, e temos os elétrons, que possuem carga elétrica negativa. Toda a matéria é formada de átomos, sendo que cada elemento químico possui átomos diferentes. Então, cada elemento químico possui diversos átomos diferentes, e todos eles formando aí esse elemento químico que possui um determinado número atômico, ok? O número de prótons é uma das principais características que diferenciam um átomo do outro. Esse número é chamado de número atômico e é representado pela letra Z. Então, cada elemento químico vai ter um número atômico característico, vai ter o número de prótons, ok? O número de prótons do oxigênio é diferente, por exemplo, do número de prótons do nitrogênio. Então, é isso que é uma das principais características que vão diferenciar um átomo de outro átomo. E o átomo, o número atômico, é representado pela letra Z. Sempre que na química vocês virem a letra Z, saibam que é o número atômico desse átomo. É o número atômico desse elemento, perdão. Número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E a gente viu que lá no interior do átomo, ou seja, no seu núcleo, nós temos prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo, orbitando ao redor, nós temos os elétrons. O número de massa é representado pela letra A. A é igual ao número de massa. P é o número de prótons, ou Z, né? O número de prótons é P ou Z. N é o número
de nêutrons. Logo, a diferença entre o número de massa e o número atômico vai revelar para a gente o número de nêutrons. Se a gente tem um número de massa e a gente tem um número atômico, é só a gente fazer essa subtração aí que a gente vai encontrar o número de nêutrons. Tá bom, pessoal? Peço que voltem na tabela periódica e estudem cada elemento, vejam onde estão localizados, vejam o número atômico, para vocês já irem se familiarizando com os diferentes elementos químicos presentes na Terra. Então, como a gente viu, o elemento químico que possui propriedades semelhantes às do oxigênio é o enxofre, porque eles estão ali na mesma coluna, né? Mesma família, como a gente chamava. O enxofre ali logo abaixo do oxigênio. E uma característica deles é que eles possuem 6 elétrons na última camada. O oxigênio possui número atômico, ou seja, o número de prótons, igual a 8. Vocês podem ver aqui que eles estão organizados de acordo com o número de prótons, por exemplo. Carbono tem 6, o nitrogênio tem 7, aí logo vem o oxigênio com 8, o flúor com 9, o neônio com 10. Então, se vocês observarem, eles estão organizados na tabela de acordo com o seu número atômico, de acordo com propriedades semelhantes. O oxigênio possui 8 prótons, e quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, ficam 2 prótons na camada K e 6 na camada L. O enxofre possui 16, 2 na camada K, 8 na camada L e 6 na camada M, ou seja, 6 prótons na última camada, 6 elétrons, perdão. Distribuição eletrônica. Então, eles tendem a ganhar mais 2 elétrons para ficar com a sua camada, última camada preenchida com 8, porque os elementos químicos tendem a querer esse preenchimento, essa estabilidade, alcançando 8 elétrons na sua última camada. Se a gente observar aqui, a última coluna aqui são os gases nobres, em azul aí um pouquinho mais escuro. Esses são os elementos que estão com a sua última camada totalmente preenchida, seja com 2, né? Cada camada eletrônica, cada letrinha, K, L, M, N, vai suportar um número de elétrons próprios. A camada K do hélio, por exemplo, vai possuir 2 elétrons, então ela está completinha. Então, esses gases são muito estáveis na natureza, eles não tendem a se agrupar com outros elementos químicos, eles são chamados de gases nobres. E os demais elementos, que estão nas outras partes aí da tabela periódica, tendem a se agrupar, formar essa união com outros elementos químicos para ficarem então estáveis. E o oxigênio e o enxofre possuem essa propriedade, possuem 6 elétrons na sua última camada, pretendem então ficar com 8 e assim eles se agrupam com outros elementos que têm afinidade para perder elétrons e assim doar esses elétrons para o oxigênio ou para o enxofre, já que o enxofre e o oxigênio tendem a ganhar elétrons, ok? Essa é uma característica deles, ganhar elétrons. Então, eles se juntarão com aqueles que precisam perder elétrons. Vamos então para a questão 27. Na questão 27 vem dizendo assim: analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Para falar sobre essa questão, também eu trouxe para vocês alguns conceitos importantes. A gente aí vai adentrar um pouquinho mais da genética. A gente sabe que no núcleo de uma célula nós temos um material genético responsável aí pelas características de cada indivíduo, e esse material genético, ele é herdado. Nós possuímos o material genético, que é uma combinação do material genético do nosso pai e do material genético da nossa mãe. E esse material genético, ele está organizado aí nos cromossomos. Os cromossomos são feitos aí de DNA, que por sua vez são formados por genes, tá bom? E aí os genes se organizam, né, formando a fita dupla de DNA, as bases nitrogenadas. Essa fita dupla de DNA, ela é toda enrolada, ela é muito grande,
e está organizada aí nos cromossomos. O que são, então, cromossomos homólogos? Que é uma questão, um conceito que vai ser falado na questão 27. Vemos aí, ó, cromossomos homólogos nessas figuras. E depois da replicação, da sua replicação, que sofre esses cromossomos, nós vemos aí como que eles ficam, os cromossomos homólogos, tá? Eles se replicam para depois eles poderem serem divididos, serem colocados, né? Quando uma nova célula se forma, eles precisam fazer essa replicação, tá bom, pessoal? E aí a gente vai vir aqui para os conceitos importantes do que são cromossomos homólogos. E então a gente inicia falando de cromossomos. O que são cromossomos? Os cromossomos humanos, eles são compostos por 23 cromossomos, que são herdados da mãe, e temos também os 23 cromossomos que são herdados do pai. No total, nós humanos possuímos 46 cromossomos. Cada espécie, pessoal, vai possuir um número de cromossomos diferentes. A espécie humana possui 46 cromossomos, tá bom? Possuímos 23 que vêm da mãe, 23 herdados do pai. Desses 46 cromossomos, 44 são encontradas em todas as células do corpo, aquelas células que sofrem divisões, se multiplicam e estão relacionadas com características comuns dos sexos feminino e masculino. E os outros dois são os cromossomos sexuais, cromossomo X, que é o cromossomo feminino, e o cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, tá bom? Eles são os cromossomos sexuais e são herdados, né? Quando ocorre, então, a fecundação, que aí 23 cromossomos são herdados da mãe, 23 do pai. Totalizando, então, 26. Pessoal, o cromossomo 1 do pai, ele vai se juntar com o cromossomo 1 da mãe, porque apresentam o mesmo tamanho, mesma posição, mesma forma, tá? A gente tá vendo aí os cromossomos aos pares. Vamos olhar aí esse cromossomo 1. É um par de cromossomos, um da mãe e um do pai, então eles se juntam, porque eles possuem a mesma posição, mesmo tamanho, mesma forma, tá bom? O cromossomo 1 da mãe, ele não vai se juntar ao cromossomo 4 do pai. Eles vão se juntar ao cromossomo homólogo, que é aquele cromossomo que é igual a ele, que está relacionado às mesmas características, tá bom? E a gente vai ver que nós temos 22 pares de cromossomos, totalizando 44, que são encontrados em todas as células do nosso corpo, tá bom? Aquelas células que se dividem, células da nossa pele, são sempre se dividindo, formando novas células, células do nosso fígado, do nosso olho, células do nosso corpo, que estão sempre se renovando, se dividindo para formar outras células. E a gente vê aqui, X e Y está relacionado aos cromossomos sexuais. Nós temos, então, 22 pares, totalizando 44, tá? Nas células do nosso corpo. E aí nós temos 44, 45 e 46, totalizando 46, nós temos mais 2 cromossomos ditos sexuais, que aí estão relacionados às características de cada sexo. O X é o cromossomo relacionado às características femininas e o Y às características masculinas. Então, a gente vê que esse conjunto aqui de cromossomos, né, de uma pessoa, é do sexo masculino, porque nós temos o X e temos o Y aqui. Se fosse uma menina, se fosse uma mulher, se fosse do sexo feminino, seriam 2X. X, X, tá? Isso é o que eu trago aqui para vocês nesse próximo slide. Os cromossomos homólogos, o que são, então? São aqueles semelhantes que estão presentes aos pares nas células somáticas. Nesse par de cromossomo, encontramos os genes alelos, que são genes que ocupam o mesmo local em cada cromossomo. Então, o cromossomo 1, como eu falei, vai se juntar ao cromossomo 1 do pai. O cromossomo 1 da mãe se junta ao cromossomo 1 do pai. E esse cromossomo está relacionado a certas características. A gente pode falar que esse cromossomo 1 está relacionado às características como cor dos olhos, como cor da pele, por exemplo.
tá? Então, esse cromossomo 1 da mãe, que está relacionado a essas características, se junta ao cromossomo 2 do pai, também relacionado a essas características. Depois vai acontecer o crossover, que a gente fala, uma recombinação que vai dar origem a esse novo ser, com características dos seus progenitores, tanto do pai quanto da mãe. E nesse par de cromossomos homólogos estão presentes os genes alelos. O que são genes alelos? São essas letrinhas aí. A, Azinho, Azão, 2 Azão, ou um Azinho e o outro Azinho. Tá vendo? Essas letras são genes alelos, que são genes que ocupam o mesmo local em cada cromossomo. Então, eles ocupam o mesmo locus, mesmo local. Se eu vou aproximar aqui para vocês, são genes alelos, pares de genes alelos. Aí, nesse primeiro cromossomo, eu tenho gene alelo azão e gene alelo azinho. No segundo cromossomo, um azão e um azinho. E no terceiro, 2 azinho. Tá? Os genes alelos, pessoal, eles exercem função sobre a mesma característica, mas nem sempre sobre o mesmo aspecto. Por exemplo, a mesma característica, vamos colocar aí cor do cabelo, mas nem sempre pode ser sobre o mesmo aspecto. Nesse primeiro exemplo, eu tenho característica relacionada à cor do cabelo e também sobre o mesmo aspecto, porque eu tenho azão e azão. Então, vamos dizer que eu tenho informação da mãe de um cabelo escuro, informação do pai também de um cabelo escuro, tá? Nesse segundo, nós temos essa mesma característica, que pode ser cor da pele, por exemplo, mas a informação da mãe pode ser uma pele clara, a informação do pai pode ser uma pele escura. E no terceiro, também eu tenho da mesma característica, e como os dois são iguais, azinho, azinho, também sobre o mesmo aspecto. Pode ser um nariz, informação da mãe, um nariz menor, e o do pai um nariz também menor, pequeno, tá? Quando encontramos cromossomos homólogos com alelos diferentes, denominamos esse indivíduo de heterozigoto. Esse aí do meio é um heterozigoto, tem um azão e um azinho. É a mesma característica, um exemplo, cor do cabelo, cor dos olhos, mas o aspecto é diferente. Da mãe, por exemplo, a cor dos olhos pode ser informação genética vinda para o verde, do pai pode ser castanho, tá? Quando encontramos cromossomos homólogos com alelos diferentes, como eu disse, é um heterozigoto. Quando os genes alelos de cromossomos homólogos determinam o mesmo aspecto, o indivíduo que apresenta essa característica é chamado de homozigoto, tá? Aí no primeiro e no terceiro cromossomo são homozigotos. Só que o primeiro, por ser azão, vai ser um homozigoto que dominante. E no terceiro é um homozigoto recessivo, tá? A característica do homozigoto recessivo, ela só vai se manifestar quando os dois quando for assim, né? Quando for um homozigoto recessivo, quando for 2 azinho. E aí, no exemplo da segunda figura, nós temos um azão e azinho. Então, esse azinho, ele não vai se manifestar, porque o azão é dominante. Então, a característica do pai, por exemplo, é um cabelo escuro e o da mãe é um cabelo claro. Da mãe é um azinho e do pai é um azão. O cabelo escuro vai se manifestar, porque ele é dominante. Ok, pessoal? Por favor, revejam tudo isso que eu estou passando. Revejam o vídeo, estudem. O estudo é assim, vocês precisam sempre retomar e voltar para não esquecer os conceitos principais, tá bom? Ciências é muito assim, vocês precisam relembrar, voltar, porque são conceitos novos que vocês veem e aprendem a cada aula, tá bom, pessoal? Então é preciso voltar e estudar. Deixa eu voltar aqui então na questão. Questão 27 está falando assim: analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Como vocês podem ver aí, a letra C é a resposta correta, já está marcadinha. Heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus e em cromossomos homólogos. São indivíduos que apresentam alelos diferentes. Sim, heterozigoto é esse cromossomo aqui do meio. São aqueles indivíduos que apresentam alelos diferentes para determinada característica. Como eu falei aqui, a característica pode ser
cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, um pé maior, um pé menor, formato da unha. Então, aqui eles apresentam alelos diferentes. Em um mesmo locus, em um mesmo local, tá vendo? Os alelos azão e azinho são diferentes, porque um é maiúsculo, o outro é minúsculo, um é dominante, outro é recessivo. No entanto, eles estão no mesmo local, por isso, genes alelos e cromossomos homólogos, que vão dizer pra gente a mesma característica, tá joia? Como cor de pele, por exemplo. Pessoal, vamos então para a questão 28. Nessas últimas questões eu não vou me estender demais, vamos logo para a resolução. Nas outras questões eu precisei trazer alguns conceitos importantes para vocês relembrarem e fazerem a questão. Vamos lá então para 28. A classificação de um corpo celeste em um planeta requer um conjunto de características definidas pelas reuniões da Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, que ocorre periodicamente. Qual alternativa indica uma característica necessária para a definição de um planeta do Sistema Solar? Então, qual das características aí abaixo são necessárias para que se possa definir um planeta como sendo do Sistema Solar? E a resposta é a letra A. Para ser um planeta do Sistema Solar, precisa que a sua órbita esteja ao redor do Sol, ok? Essa aí é tranquila, né? É preciso a existência de uma ou mais luas? Não, isso aí não interfere como sendo para ser ou não um planeta do Sistema Solar. A gente sabe que o planeta Terra, por exemplo, tem uma lua, Saturno tem diversas luas, há planetas que não têm lua nenhuma. Então, isso não é um critério para se definir um planeta como sendo ou não do Sistema Solar. Iluminação interna e externa própria? Não, também não. Nós sabemos que os planetas não têm luz própria, eles são iluminados pelo Sol, e então podem refletir essa luz. Composição terrestre de origem gasosa também não é uma definição, um critério. Nós sabemos que existem planetas gasosos e planetas rochosos, tá bom? Resposta letra A. Na 29 vem dizendo assim, pessoal, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. As pirâmides do Egito puderam ser construídas graças ao uso de máquinas simples, como plano inclinado, alavancas e outras. Vocês já estudaram as máquinas simples, é um conteúdo de 7º ano. Máquinas simples são aquelas máquinas, aqueles dispositivos que nos ajudam no dia a dia, facilitam algumas tarefas que precisamos fazer, porque elas diminuem a força, o empenho, a força que a gente vai colocar em determinada tarefa, né? Diminui nosso esforço. Empenho não, diminui nosso esforço, perdão. E aí elas vão facilitar o nosso dia, porque a gente não vai precisar de tanta força para realizar aquela tarefa de tanto esforço, tá? Então elas vão nos ajudar. E aí a gente pode ter como exemplo um plano inclinado, alavanca. Um plano inclinado, um exemplo de plano inclinado são as rampas, né? Se a gente for carregar determinados pesos, determinados objetos pesados por uma rampa, vai facilitar esse deslocamento, né? Do que se a gente pegasse esse objeto e levantasse com as mãos no sentido vertical. Então, as rampas ajudam, são os planos inclinados. Temos também as alavancas. Uma alavanca é uma barra fixa, tá? Uma barra fixa feita de um material rígido, pode ser um metal, pode ser uma madeira forte. Se eu quiser, por exemplo, levantar uma grande pedra, eu pego essa haste, essa alavanca, coloco sobre um ponto fixo e aí eu tento levantar essa pedra. É uma alavanca. Temos outros exemplos de máquinas simples, como as roldanas utilizadas lá, né? Quando a gente quer levantar uma bandeira, no hasteamento de uma bandeira. As roldanas são aqueles sulcos, aquelas rodinhas e por dentro dela, né? Nos sulcos ali das rodas passam cordas e a gente levanta, essa rede de cordas passa por essa roldana e aí essas bandeiras são hasteadas, são levantadas, tá bom? A gente puxa e essa bandeira levanta. Pessoal, alguns outros tipos de máquinas simples também, né? Uma pinça, uma tesoura, são alguns exemplos aí que nós temos. As pirâmides do Egito, então, puderam ser construídas graças ao uso de máquinas simples, como plano inclinado, alavancas e outras? Sim, puderam. As pessoas, né, no passado, lá na construção das pirâmides, utilizaram máquinas simples, como plano inclinado, como alavancas e outras, para poderem construir essas pirâmides, né?
para carregarem seus objetos pesados, seus objetos que foram utilizados na construção dessas pirâmides. No passado, as alavancas eram utilizadas como balanças rudimentares? Sim, as alavancas eram utilizadas então como balanças rudimentares. A gente tem um ponto de apoio no meio e essa haste, como se fosse uma balança mesmo, né? Balança rudimentar, balança antiga. A roda com eixo possuía muitas aplicações, mas nos dias atuais sua utilização não é muito importante. Falso. Até hoje é utilizada. A gente pode ver roda com eixo numa bicicleta, onde a gente tem aí esse sistema de engrenagens, né, com duas rodas, passando entre elas uma corrente, é uma roda com eixo. E aí, quando a gente tem um poço e a gente quer pegar água lá no fundo, a gente prende a um balde, uma corda, e por um sistema de manivelas, a gente roda essa corda, vai rodando ali aquele sistema de uma roda com eixo, e essa corda pode ir até lá embaixo, rodando, se girando essa manivela, e depois eu posso girar o sentido contrário para esse balde subir. É um sistema também de roda com um eixo. Uma maçaneta também é uma roda com um eixo. A gente segura ali naquela maçaneta e gira, é uma roda com eixo. Então, até hoje é muito utilizado. Em uma construção para transportar um grande volume de material, é utilizado um carrinho de mão, que facilita esse transporte por tornar a força potente menor que a força resistente. Verdade. Então, o carrinho de mão a gente também considera aí como uma máquina simples, pode nos ajudar? Sim, funciona como uma alavanca, tá? E a gente tem a força potente, que é aquela força que a gente vai utilizar, vai fazer para poder levantar algo, para poder tornar o carregamento de objetos menos, né, sendo utilizados com menos esforço, tá? Menos força. E a força resistente é aquela força que eu quero levantar. Então, a sequência correta aí das afirmativas é a letra B. Verdadeira, verdadeira, falsa e verdadeira. Última questão do nosso simulado. Questão 30. O tsunami que matou em dezembro de 2004 milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase sendo esquecido, quando no final de maio de 2006, um forte tremor de terras da ilha de Java, Indonésia, fez novas vítimas, que chegaram a cerca de 5.000 mortos. Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas predominantes na região? Não tem nada a ver, né? Representam uma ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa? Não. Resultam de desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra? Também não está relacionado. Têm origens semelhantes, pois ocorrem em decorrência da movimentação das placas tectônicas? Sim, essa é a nossa resposta. Bom, pessoal, países e locais que estão localizados, né, entre uma placa e outra, nas bordas das placas tectônicas, tendem a sofrer mais com tsunamis e terremotos. Nós, aqui no Brasil, somos privilegiados, porque nós estamos no meio de uma placa, né? No centro de uma placa. E no centro de uma placa pode ocorrer, sim, mas não com certa frequência, fenômenos como tsunamis, como terremotos, tá? Trouxe aqui para vocês as placas tectônicas aí, né, do planeta Terra. E a gente está aqui no Brasil, no centro de uma placa tectônica, né, no centro da placa sul-americana. Por isso que aqui a gente não costuma ter esses fenômenos. Já a região lá do Japão, aquela região da Indonésia, os locais onde há encontro de placas, ocorre essa perturbação e pode sim ocorrer esses fenômenos, como terremotos, tremores de terra, tsunamis. Tá bom, pessoal? Eu vou finalizando aqui a correção desse simulado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima aula.